Shalom, a paz do Senhor para os irmãos e irmãs. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez. Meu nome é Giovânia e nós vamos compartilhar e meditar nessa poderosa palavra. Enquanto hoje eu tirei um tempo para falar com o Senhor, Ele me deu essa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Está no livro no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 1 a 11 e depois o 33. Então, João 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ãos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vos já lo tinha dito, e não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Eu achei muito interessante o Senhor ter me dado essa palavra hoje, mediante por essa data que está sendo comemorada. E aqui, essa passagem fala da continuação das últimas instruções aos discípulos de Jesus antes da sua morte, antes da sua crucificação. Então, eu observo que em momento nenhum Jesus ele nos abandona, em momento nenhum ele nos deixa só. E em todo momento ele tenta, ele faz ele nos dá instruções de como devemos agir. Tudo está nessa palavra. Então ele vem dar essas instruções de coisas muito importantes. E ele já começa nesse capítulo dizendo, né, para que nós não estejamos escandalizados. Eu fico imaginando que muitas vezes a gente pensa que uma pessoa, por ela fazer parte de uma congregação, ela está o tempo todo aos cultos, isso faz dela uma pessoa que pode estar salva, pode ter todo o conhecimento da palavra, mas o Senhor ele vem falando na sua palavra que muitos que vão fazer coisas contra nós, eles vão estar cuidando de fazer um serviço a Deus. Então, eu confesso que já tenho me escandalizado com algumas coisas. E isso é só o começo de muitos que virão. Então, é por isso que nós temos que estar preparados nessa verdade, nessa palavra, porque é ela, todavia, que nos orienta. Então aqui Jesus ele estava dando as últimas instruções e falando que convém que ele fosse para que o Consolador viesse. E o Consolador é o Espírito Santo, que ele viria para nos consolar, nos convencer, porque é o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus, no momento que ele entregaria a sua vida para nos salvar, ele veio para nos livrar da morte eterna. Ele veio para nos purificar de todo o pecado, mas não só para purificar. Ele veio também apagar os nossos pecados, as nossas culpas.
Mas para isso é necessário convém que nós façamos conhecer quem Ele é necessário que estejamos presentes com Ele, é necessário que amemos essa palavra, é necessário que vivamos essa palavra. Então, quando chega lá no último versículo, que eu vou ler aqui do capítulo 16, verso 33, diz assim: Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu, eu uso muito esse versículo no dia a dia, porque, irmãos, não é fácil. Quando a gente contempla todas as coisas, muitas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, se nós não tivermos firmado nessa palavra, nós não venceremos. É importante que sejamos firmes diante dessa palavra, diante da presença do Senhor, do Eterno, porque o mundo está carregado de aflição. E quando eu leio essa palavra aflições, eu não penso só na minha aflição, não é somente na nossa aflição, é a aflição que o mundo todo tem carregado. São situações que têm acontecido de pais contra filhos, filhos contra pais, mortes. São contendas, dissensões, muitos lares destruídos, muitas famílias carregadas de tristezas, muitas famílias carregadas de maldades que acontecem entre eles, mortes, sabe, desentendimentos, angústia, sofrimento. Então eu não penso só na minha aflição, eu penso na aflição que o mundo está carregando. Então, quando Jesus ele fala isso para nós, que em mim tenhais paz, porque ele venceu o mundo, é porque quando ele foi pregado naquela cruz, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu o juízo, ele venceu a morte, porque ele ressuscitou, hoje ele vive. Então ele venceu isso por nós. Então, se nós buscarmos a paz que está nele, nós também vamos vencer. Nós também vamos vencer e entregar nossa vida completamente para ele e sempre colocar para ele tudo que nós temos feito de errado, para que ele possa nos ajudar, nos orientar a entender melhor essa palavra, a corrigir nossos erros no dia a dia e olhar para nós e ver o que eu tenho feito de errado, o que eu tenho que mudar na minha vida, Senhor, para estar completamente diante de Ti e ter essa paz e tem de bom ânimo. Gente, olha, nós temos que ter bom ânimo. Jesus, ele não vai dar esse ânimo assim para nós. É nós que temos que buscar o ânimo, porque ele já venceu todas as dificuldades. Dificuldades virão, mas com ele podemos vencer, porque ele já venceu. Então ele tem autoridade, ele e é por nós. Então quem será contra nós? Então nós temos que ser gratos todos os dias, glorificar o nome dele, entregar tudo para ele, todas as angústias e ansiedades, porque eu já posso contemplar como que desde a infância as crianças já estão carregadas de ansiedades. Eu tenho vivido isso todo dia no meu trabalho. Crianças ansiosas, crianças desesperadas, crianças que não têm paciência com nada. Elas não têm paciência de esperar um segundo por nada. Então eu vejo esse tipo de coisa acontecendo no nosso meio e eu fico triste. Mas eu tenho orado por essas crianças e eu tenho colocado diante do Senhor todas essas aflições, porque eu falo para vocês, eu não penso nas minhas aflições, eu penso nas que está acontecendo no mundo. Então temos que pedir a presença do Espírito de Deus para que Ele venha consolar, para que Ele venha edificar, para que Ele venha fazer nós enxergarmos tudo aquilo que está errado para que possamos ser convencidos desse erro, para que possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas, para que possamos estar firmes e sermos exemplos para outras pessoas e mostrar que essa palavra ela tem poder e que o Senhor ele tem poder para tirar toda a tristeza, toda a angústia e que todas essas aflições já estão vencidas pelo poder que há nele. Por isso que ele morreu, por isso que ele hoje
Ele venceu todas essas situações para que tenhamos vida e vida em abundância nele para sempre. Então eu quero orar nesse momento agradecendo ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento, pela vida de cada ouvinte que vai estar ouvindo essa palavra e que eles possam estar sempre confiantes, buscando essa paz, buscando o consolo no teu espírito, para que possamos vencer todas as dificuldades que poderão surgir, porque as dificuldades, Senhor, sabemos que é mista e elas surgem, mas a tua palavra nos garante que o Senhor já venceu todas as aflições do mundo, então precisamos confiar em Ti, buscar somente em Ti, para que tenhamos a vitória, para que possamos vencer, porque é necessário que assim seja. Então eu quero te agradecer pela vida de cada um e por essa poderosa palavra. No nome do Eterno. Amém.